Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor de Língua Portuguesa, Matheus Lima. O tema da aula de hoje é as conexões do texto. Hoje, iremos aprender sobre os conectivos e a importância deles na construção de um texto. Antes de começarmos, aqui vai um recado para os professores e as professoras que nos acompanham. Esta aula foi planejada para o 8º ano dos anos finais, buscando trabalhar a habilidade de inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial, conjunções e articuladores textuais. O objetivo da aula é destacar a importância dos conectivos para a construção da coesão e coerência textuais, explicando-os por meio das conjunções coordenativas. E não se esqueçam de marcar a presença na aula de hoje, hein? É só apontar o celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Informações dadas, vamos à aula? E para iniciar a aula, vamos pensar um pouco sobre os jornais? Você ou alguém que vocês conhecem tem o costume de ler os jornais impressos? E na opinião de vocês, quais são as características que mais chamam a atenção em um jornal? São os textos, as imagens, os assuntos que aparecem em cada página? Pense um pouquinho em casa. Pensaram aí? Vocês devem ter pensado em muitas características, não é mesmo? Desde as notícias que detalham o acontecimento, as colunas escritas por especialistas em diversos assuntos, as imagens que acompanham os textos, as diferentes letras para chamar a atenção. O jornal pode ser entendido como um conjunto de diversos gêneros textuais, como a notícia, o editorial, as reportagens, entrevistas, resenhas, crônicas, entre outros. Todos esses gêneros são reunidos em um grupo, que são chamados textos jornalísticos. De uma forma mais resumida, os textos jornalísticos têm o objetivo de nos informar e comunicar sobre algo, aparecendo principalmente em jornais, revistas, rádio e televisão. Uma característica que se destaca desse grupo de gêneros é a efemeridade, ou seja, esses textos tratam de assuntos e acontecimentos de importância temporária. Eles logo são substituídos por assuntos mais atuais. Para a construção de um texto jornalístico, seja ele qual for, existe uma espécie de linha de produção, que se divide em 4 passos. O primeiro é a escolha da pauta, ou seja, qual será o assunto, acontecimento a ser detalhado no texto. Após isso, temos a apuração, que é o momento de pesquisa, recolhimento de dados, informações e averiguação da veracidade dos fatos. Já no terceiro passo, temos a redação, que é o momento da escrita do texto. Nessa fase, o jornalista transforma todos os dados e informações em um texto em prosa, que é aquele texto que é dividido em parágrafos. E por fim, ocorre a edição, que é o momento de revisão, correção e demais ajustes nos textos e na diagramação do jornal. Todos esses passos auxiliam na construção de um texto informativo, que mostra ao leitor os detalhes e, dependendo do gênero, o posicionamento do jornal em relação ao que está sendo escrito. E agora, vamos a uma curiosidade? Vocês sabiam que as notícias e reportagens são escritas em um modelo chamado pirâmide invertida? Isso porque as informações mais importantes e chamativas, que seriam a base da pirâmide, estão escritas logo no início. E o conteúdo mais específico e detalhado fica na ponta da pirâmide, ou seja, no final do texto. Independentemente de qual for o gênero, existe uma característica muito comum entre eles. Todos apresentam textos escritos. E, para realizar a escrita, os jornalistas utilizam diversos recursos e ferramentas linguísticas, dentre elas, os conectivos. Já ouviram falar deles? Vamos analisar um exemplo juntos? Vamos ler a manchete dessa notícia publicada no Jornal Joca, publicada em janeiro de 2016. WhatsApp desiste de cobrar taxa e será gratuito para sempre. Em um evento de tecnologia em Munique, na Alemanha, Jan Koum, o fundador do WhatsApp, confirmou que o serviço de mensagens instantâneas mais popular do mundo será gratuito para sempre. A empresa ia cobrar $1 de cada usuário após o primeiro ano de uso.
apesar de alguns usuários nunca terem desembolsado um centavo. Observem que o título dessa matéria apresenta duas orações. Lembra do que são as orações? São as frases que possuem a presença de ao menos um verbo. Essa frase pode ser dividida dessa forma. O WhatsApp desiste de cobrar taxa. Será gratuito para sempre. Temos uma locução verbal, desiste de cobrar, que são dois ou mais verbos com a função de um. E também temos um verbo, será. Perceberam que toda a frase continua tendo o mesmo sentido na manchete original? E, analisando essa nova frase, qual a diferença que vocês conseguem perceber entre ela e a frase original? Pense um pouquinho em casa. Pensaram? Na versão original, temos o e, unindo as duas frases. Já na segunda frase, as duas orações são separadas pelo ponto final. Além disso, perceberam que a primeira frase é mais fluida, não tem nenhuma interrupção brusca? Na frase que fizemos e separamos com ponto, ocorre uma parada no meio do período. Imagine um texto escrito dessa forma. A cada frase, um ponto. Não ficaria cansativo de se ler? O e da oração original é um conectivo, conhecido como conjunção. Mas, professor, o que é a conjunção? Conjunção é um termo que liga duas orações ou palavras com o mesmo valor gramatical. Ela auxilia a estabelecer uma relação entre os termos que ela liga, além de dar mais fluidez ao texto, deixando ele mais prazeroso de se ler. As conjunções podem ser divididas em coordenativas e subordinativas. Nessa aula, a gente vai focar só nas conjunções coordenativas, ok? As conjunções coordenativas ligam palavras e orações independentes entre si, ou seja, elas não precisam uma da outra para existir. Essas conjunções podem ser divididas da seguinte maneira. As conjunções coordenativas aditivas fazem uma relação de adição, positiva ou negativa, entre as frases ou palavras como nos exemplos. Ela ainda não chegou, nem sabemos quando vai chegar. Na viagem, vimos patos, macacos e onças. As conjunções coordenativas adversativas estabelecem uma oposição entre as frases ou palavras, como no exemplo. Luciano é um garoto muito confiante, entretanto, fica nervoso durante as provas. A bancada estava repleta de pães, mas eles já estavam duros. As conjunções coordenativas alternativas são aquelas que estabelecem alternância, destacando opções, escolhas. Olhem esses exemplos. Talvez eles divulguem o resultado hoje ou amanhã. Ora estava atento, ora parecia estar no mundo da lua. As conjunções coordenativas conclusivas são utilizadas para causar uma relação de conclusão entre um termo e outro. Observe esses exemplos. Paula não estava recebendo bem, então decidiu mudar de emprego. Penso, logo existo. E por fim, as conjunções coordenativas explicativas causam efeito de explicação entre os termos. Olha esses exemplos. Bianca não fez atividade, pois não prestou atenção na explicação. Lucas e Hugo foram viajar, porque queriam aproveitar bem as suas férias. Parece complicado, mas é bem simples, viram? Mas vocês podem estar se perguntando, professor, qual a importância das conjunções nos nossos textos? Na língua portuguesa, as conjunções são elementos importantes na construção da coesão e também auxiliam na coerência. Vocês já ouviram falar desses elementos? A coerência pode ser entendida como a lógica do texto, construída através da argumentação do autor no texto. Já a coesão é o uso correto de conectivos e demais elementos coesivos que trazem uma ligação entre as palavras e frases que constituem o texto. Vamos entender melhor esses conceitos através de um exemplo? Vamos ler um trecho do conto Circuito Fechado, do poeta alagoano Ricardo Ramos. Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água. Escova, creme dental. Água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoaduras. Calça, meias, sapato, gravata, paletó.
Gostaram desse trecho? O que acharam dele? Conseguiram entendê-lo? Um tempo para vocês pensarem. O conto circuito fechado é formado somente por substantivos, vírgulas e pontos finais. Apesar disso, é possível entender que o texto narra uma rotina porque as palavras seguem uma ordem de acontecimento. Essa é a coerência textual. O conto apresenta uma sequência lógica que produz um sentido devido à disposição das palavras no texto. Contudo, a obra de Ricardo Ramos não apresenta coesão, uma vez que as palavras do conto não estão ligadas umas nas outras, através de elementos coesivos, como é o caso dos conectivos. Vamos reescrever uma parte desse trecho utilizando conectivos e outros elementos? Reescrevam esse trecho. Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Um tempo para vocês pensarem. Usem a criatividade. Conseguiram? Olhem só como é que eu fiz. Ao acordar, calcei meus chinelos e fui ao banheiro. Chegando ao cômodo, abri a tampa do vaso para realizar minhas necessidades da manhã, dando descarga ao terminar. Depois, abri a torneira da pia e peguei o sabonete para lavar as mãos. Agora que já entendemos mais sobre as conjunções coordenativas, vamos praticar nossos conhecimentos? Mas vocês já marcaram a presença de vocês na aula de hoje? Se ainda não marcaram, é só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Agora sim, vamos lá? Questão número 1. Vamos ler a manchete. Jornal O Dia. Trens e metrô sofrem pane e vagões viram forno sob trilhos. As conjunções destacadas na manchete são conjunções coordenativas. Letra A, aditivas. Letra B, adversativas. Letra C, alternativas. Letra D, conclusivas. Ou letra E, explicativas. Um tempo para vocês pensarem. Resposta da questão número 1. Letra A, aditivas. No primeiro caso, nós temos a conjunção E, que une as palavras trens e metrô. Já a segunda conjunção une as orações trens e metrô sofrem pane e vagões viram forno sobre trilhos. Agora, questão número 2. Explique o que são a coerência e a coesão textuais. Pensem em casa. Resposta da questão 2. A coerência textual diz respeito à lógica do texto, como as ideias e argumentos se encaixam no texto. Já a coesão textual é a ligação que as palavras que constituem o texto possuem entre si. E agora, na questão número 3, vamos ler o parágrafo a seguir. Pedro escovou os dentes e penteou o cabelo antes de ir para o parque. Ao sair de casa, percebeu que estava atrasado. Então, correu para pegar um ônibus que estava quase partindo. Mesmo correndo, não conseguiu alcançá-lo a tempo. Sendo assim, ou esperava o próximo ônibus, ou teria de ir andando e chegaria atrasado. As conjunções coordenativas destacadas aqui no texto são classificadas como: letra A, adversativa, conclusiva e explicativa. Letra B, aditiva, explicativa e alternativa. Ou letra C, conclusiva, adversativa e conclusiva. Pensem em casa.
Resposta da questão 3, letra B. Aditiva, explicativa e alternativa. E atenção, última chamada para registrar a presença na aula de hoje. É só apontar o celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. A nossa aula está chegando ao fim e hoje aprendemos as características gerais dos textos jornalísticos, as conexões, isto é, as conjunções coordenativas e seus tipos, suas classificações, e também os conceitos de coesão e coerência textuais. E antes de nos despedirmos, que tal um desafio? Procurem por frases em jornais, revistas, livros ou na internet mesmo, que tenham as conjunções coordenativas que estudamos hoje: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Procurem uma frase para cada uma delas. Depois, é só tirar uma foto e enviar para esse QR Code que aparece aqui na sua tela. Nossa aula termina por aqui. Fiquem bem e se cuidem. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!